Família, agora a gente troca o tema para falar de um assunto sensível. E por que é um assunto sensível? A gente vai checar aqui o grau de idolatria do torcedor do Vila Nova para com o Ralf. Eu tenho muita dificuldade nisso, porque eu tenho alguns critérios que poucos jogadores se encaixam, né, para serem considerados ídolos de uma equipe, principalmente de uma equipe gigantesca como é o Vila Nova. Para mim, para o cara ser considerado ídolo, ele tem que ter feito alguma coisa muito importante para a história do Vila Nova. E ontem foi o final da vida, né? Final da carreira do Ralf como jogador do Vila Nova depois de 3 temporadas. Homenagens muito bonitas, depois teve uma entrevista coletiva, Humberto Loser falou palavras maravilhosas, o presidente do Vila Nova também, Hugo Jorge Bravo, e a gente tem a imagem antes do jogo, para mim foi uma imagem assim, emocionante, que representa bem a estatura e o tamanho do Ralf, desse período que o Ralf esteve aqui no Vila. Põe na tela do canal do YouTube aí o momento em que ele foi homenageado. Solta a imagem aí. O momento que ele foi homenageado pelos torcedores da equipe do Vila. Solta a imagem pra gente, por gentileza. 1h45 da tarde. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas pra você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Tá precisando de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. Com 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite uma cotação pelo WhatsApp 629-8165-0131. Elo Forte Uniformes. É claro, sempre bom falar para você das melhores lajes do Brasil. Laje Santa Inês. Pergunte a quem já fez. Laje Santa Inês, atendimento bom, maravilhoso, os melhores produtos e aquela instalação super rápida. 3246-7200, Laje Santa Inês. Enquanto o vídeo não fica pronto, agora sim, olha lá, ó. Ele foi recepcionado, mais de 2 minutos de palmas. Você vê ali diretores, o Givanildo, né? Talvez o funcionário mais antigo do Vila Nova, juntamente com o Almir. Tá ali também batendo palma. Tô vendo o Dantas e o Ralf foi às lágrimas. Olha as palmas aí, ó. Murilo Reis também. Cedo FM 90.7, a gente tá rodando agora a imagem. Antes da partida, todos os jogadores, olha lá, o Ralf. Muito legal, muito bacana. Volta a imagem pra mim aqui, muito legal. Só que assim, a pergunta que eu faço é a seguinte: o Ralf é ídolo do Vila Nova? Põe na tela do canal do YouTube o que ele produziu pelo Vila nesses 3 anos em que ele esteve aqui. 2023, 49 partidas e 2 assistências. 2022, 35 jogos, né? Ele chega no final do ano pro Vila. 2024, 49 partidas e 1 assistência. E agora em 2025, 27 partidas. Um total de 160 jogos pelo Vila. Conquistou apenas um título, o Campeonato Goiano. Nivaldo Carvalho, o Ralf, ele pode ser colocado na conta de ídolos da história do Vila Nova? Ou é apenas um jogador importante, marcante? Ele é ídolo ou não, comandante? Veja bem, o ídolo, ele se torna tal muito pelas conquistas. O jogador, quando ele tem muitas conquistas pelo clube, ele cria uma identificação com a torcida e isso o torna ídolo. Mas eu posso classificar o Ralf como ídolo da torcida do Vila Nova pelo seguinte fator. Pelos seguintes, eu posso colocar no plural. Ele conquistou apenas o título de campeão goiano. Mas o que ele representa para o futebol e o fato dele ter vindo aqui para o Vila Nova, o comportamento dele, aquilo que ele agregou para o Vila Nova, com o peso do seu nome, isso tudo acho que o tornou ídolo da torcida do Vila. Então, um cara que conquistou tudo que era possível conquistar como jogador de um time de futebol. Ele conquistou um Mundial de Clubes. E esse Mundial que ele conquistou pelo Corinthians é o verdadeiro, não aquele aquele lá do Rio de Janeiro, né? Aquilo para mim foi uma piada. Que o Corinthians sequer conquistou Libertadores da América para conquistar aquilo ali. E os times europeus vieram para cá para passar férias. Tinha jogador que saía da praia pro estádio.
Mas aquele Mundial que foi conquistado pelo Corinthians e o Ralf era titular no time do Corinthians, aquele é um título verdadeiro mesmo. Então, tudo que era possível conquistar jogando futebol por um clube, o Ralf conquistou. Então, ele veio com esse peso, né, de um campeão mundial. Ele esteve aqui por um bom tempo, né, não veio e saiu com 6 meses, como foi, por exemplo, o caso do Danilo. E um comportamento exemplar, né, um cara que exemplificou o que é ser profissional aqui no Vila Nova. Então, acho que ele sai realmente como um ídolo da torcida colorada. 1h50 agora, você está a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa? O crescimento do negócio, o crescimento da sua marca, da sua empresa? Entre em contato agora pelo telefone ou WhatsApp. 62982360008. Chame o timaço da Atlanta Contabilidade. Sempre com confiança que gera muitos resultados para você. Tem mega promoção na Bater Shop. Bateria Cedelk 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Fim de ano tá chegando e você precisa trocar de carro. Não deixe para depois. Venha para o timaço da Primeira Mão Saga, da loja ou através do site. Acesse e conheça. São mais de 3 mil veículos para você. primeiramãosaga.com.br. A seção Bazar do Hiper Moreira tem tudo que a sua casa precisa para brilhar muito mais neste Natal. Árvores, guirlandas, pisca-pisca, bolas, enfeites e muito mais. Monte a sua decoração natalina ou incremente a que você já tem com o timaço do Hiper Moreira. Gente da gente 100% goiano. E Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais acessando o site suprema-go.com.br, suprema-go.com.br. Você já deixou o seu like? Eu tô pedindo, hein, gente? Vai deixando o teu like, eu tenho que bater os 400 likes. João Júnior, periquito treme no estado do Mangueirão com o fenômeno azul. Iago Rodrigues, Rivaldo, para ser ídolo tem que ganhar títulos. Então, diante disso, o Tadeu nunca será ídolo do Goiás. Ô, Iago, eu já comentei isso aqui, cara. Pra mim, ídolo do Goiás é o Arden Menezes, que ganhou quase 10 campeonatos goianos, ganhou 2 edições de Série B. Eu respondendo ao rapaz aí... Tá lá em Portugal, Iago Rodrigues, atleticano. Ô, Iago, eu tentei explicar o motivo pelos quais eu acho que o Ralf é ídolo no Vila Nova. Você me convenceu, viu? Eu falei que ele conquistou apenas um título, inclusive eu falei, olha, para ser ídolo tem que conquistar títulos, tal, e aí eu expliquei os motivos pelos quais eu acho que o Ralf é um ídolo da torcida do Vila Nova. E eu acho que o principal ponto, Matheus, Jean Lopes, amigo de casa, é a questão da mudança de patamar. O Ralf, ele muda o Vila de patamar. Ele traz uma mídia pro Vila gigantesca, ele faz com que o Vila Nova mude alguns protocolos dentro do clube, ele traz um nível de profissionalismo para a equipe do Vila Nova que o Vila nunca tinha experimentado, ele melhora o departamento médico, ele melhora o departamento de fisiologia. Cara, o Ralf pra mim é muito ídolo, Ah, mas só ganhou um campeonato goiano. Tudo bem, mas eu tô com o Nivaldo aqui. Pra mim, esses pontos trazidos aqui pelo Nivaldo, eles fazem do Ralf um ídolo. Ou você discorda, Matheus? O que você pensa? É polêmico. O meu conceito de ídolo, ele é um pouco diferente do que a maioria pensa. E olha que eu passei boa parte da minha vida na arquibancada. Então eu tenho um conceito de ídolo um pouco diferente. E qual que é o meu conceito de ídolo? O tempo que o cara veste a camisa do clube e o quanto ele representa ela. O quanto ele corre, o quanto ele luta, o quanto ele se dedica. Porque título, cara, não é só um jogador que ganha título. É o conjunto, é o time que ganha. E perante isso, o time que o nosso ouvinte torce, ele pode não ganhar um título, mas tem um jogador ou outro que honrou muito tempo, que lutou, que foi em prol do clube, que amou a camisa. Então, assim, eu vejo que o Ralf, ele é o ídolo, sim, do Vila Nova. Assim como o Alain Mineiro é o ídolo do Vila Nova e não ganhou nada, mas é o ídolo, representou muito o torcedor. É questão de identificação. O ídolo, ele é uma identificação. Seja em qual for a área, seja no futebol, na música, onde for. O ídolo, ele é uma identificação e não uma conquista. Essa é a minha avaliação. Até mesmo porque, cara, se for pegar meu período de arquibancada, eu não tinha que ter ídolo nenhum, porque o Vila só apanhava. Eu vejo assim, nesse período seu... O Rivelino, por exemplo, ele foi um ídolo do Corinthians e não ganhou título lá no Corinthians. Não, e principalmente, ele não estava em 77, não?
Não. Tava não, né? Tava no Fluminense. O primeiro título nacional do Corinthians, ele vem em 90 com o Neto e Tupanzinho. Outro cara também, o Sócrates, não foi campeão brasileiro. E é ídolo também da equipe do Corinthians, né? Agora, assim, o cálculo que eu faço, em nome das maiores marcas brasileiras, 1h54 da tarde, Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Pizzas há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery, é muito fácil. 62 35 31 40 00 ou pelo app da 99 Food. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Delta Certificadora, 6239966699. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. Black Friday Seba, ofertas arrasadoras em todas as lojas. E a cada R$500 em compras, você concorre a um Corolla Cross 0 km, gente. Perde tempo não. Venha pra Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266, Restaurante Chão Nativo. Por exemplo aqui, para mim, do Vila Nova, eu sou de 90, você é de 88, né, Matheus? Então, 2 anos de diferença. O maior jogador da história do Vila nesse período para mim, e não é porque trabalha com a gente aqui não, ele, pra mim, ele corresponde e ele faz parte ali, digamos que ele deu cheque, né? O cheque, o verdinho, ele atende todos os critérios que pra mim são necessários para que um jogador seja ídolo. Primeiro ponto, conquistas. As maiores conquistas da história do Vila Nova ele estava jogando. Primeiro título nacional do Vila, Série C, foi um dos principais jogadores, o Tim. Foi campeão goiano acho que 3 vezes, 95, 2001 e 2005. 2000 ele estava no time? Acho que não. Mas ele foi bicampeão goiano. Um jogador que nunca vestiu a camisa de outro rival aqui da capital. Sempre respeitou o Vila Nova. É um cara apaixonado pelo Vila. Você fala do Vila pro Tim, não no microfone, mas ele chora, do tanto que ele tem gratidão pelo Vila Nova. Fora os bastidores. Fora os bastidores, o que ele já fez. Naquela época que aconteceu, né? 4 meses sem receber salário, nunca colocou o Vila, né? Ele tava naquele período da justiça. Ele tava ganhando muito lá do Inter. E aí... voltou pro Vila. Balzac falou que era pra ele voltar pra trás e ele acabou voltando, ganhando menos e não recebendo. E outra coisa, e muita gente não sabe também, o Tim agora, ele tinha uma ação contra o Vila Nova, ele abriu mão de mais da metade pelo bem do Vila. Dinheiro que era dele, e justo, dos filhos dele, da mulher que tá com ele, você entendeu? Tudo dinheiro dele, ele abriu mão, por amor ao Vila, paixão, gratidão. E eu até vejo que o Tim, muitas vezes, ele é meio esquecido, cara. Acho que o time merece mais honras, merece mais homenagens. É muito esquecido lá no Vila. Muito esquecido. Não tem uma homenagem até hoje pro Tim, não tem uma estátua, uma sala com o nome dele. Tô fazendo essa cobrança pública aqui. Não é porque eu amo o Tim, não. Não é porque ele é um dos meus melhores amigos no rádio, não. É questão de justiça. O Tim fez muito pelo Vila. Mas e o Ralf Jean Lopes? Fala pra mim. O Ralf é ou não ídolo do Vila Nova depois de 4 temporadas vestindo a camisa colorada? Hein, Jean? Oi, Jean. Ô, Thiago, uma das coisas que me incomoda no futebol é a gente começar a usar a palavra craque, a palavra gênio, a palavra ídolo para qualquer um. Então o jogador às vezes tem um pouquinho de técnica, faz um gol bonito aqui, outro ali, já é chamado de craque. Às vezes o jogador sobressai, já é chamado de gênio. Futebol mundial, assim, de cabeça, eu não consigo encher uma mão de 5 dedos de gênios que já existiram no futebol mundial. Talvez 3 ou 4. Gênio é uma coisa muito alta, né? E aí você chama qualquer jogador de gênio, você que eu digo hoje em dia, né? Não estou falando de ninguém especial. A mesma coisa para craque, a mesma coisa para ídolo. Ídolo, para mim, é um jogador que faz história no clube, que se identifica com a torcida. A palavra ídolo vem de idolatria, quem você idolatra. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma idolatria da torcida do Vila Nova pelo Ralf. Né? Pelo Tim tinha, e você foi bem, o exemplo que você usou. O Tim foi um ídolo do Vila Nova. O Luvanor foi um ídolo do Goiás. O Baltazar, artilheiro de Deus, foi um ídolo do Atlético. Para citar um de cada um dos 3 clubes da capital. Agora, o Ralf é um exemplo de jogador, de atleta, de comportamento como homem, como profissional, merece todas as homenagens, merece todas as reverências, mas eu não vejo ele como ídolo. Eu entendo o que o Nivaldo falou, e o Nivaldo falou muito bem, concordo com o que o Matheus falou sobre a questão de como se vê um ídolo, mas
O Ralf passou 2, 3 temporadas no Vila Nova, não é um jogador de fazedor de gols, não é um jogador de jogadas plásticas, não é um jogador que tem aquela, digamos assim, aquela comunicação com o torcedor. Eu vou te falar, talvez o último ídolo do Vila Nova, na mesma fase do Tim ali, no mesmo período do Tim. Além do Tim, foi o Túlio Maravilha, que foi revelado pelo Goiás e foi se tornar ídolo no Vila Nova, até mesmo porque ele é torcedor do Vila Nova desde a infância. Eu não vejo o Túlio como ídolo de jeito nenhum. Não, mas aí eu discordo frontalmente de você. Você sabe por quê? E assim, o Túlio é um grande jogador, ok, Jean? Seu comentário perfeito até agora. Mas o Túlio, ele mesmo se autodenominou melancia. Né? Em muitos momentos ele falava do Goiás. Mas isso foi depois, mas assim, quando ele jogava no Vila Nova, a torcida apaixonada. Tudo bem, mas... Aquela final de 2001, que o Vila ganhou de 3-1 do Goiás. Mas ele mudou. 2001 mesmo, foi né? 2001. Ele fez 2 gols na final, a torcida do Vila Nova carregou ele nos ombros. Mas ele mudou o Vila de patamar? Mas ele mudou o Vila de patamar? O Ralf mudou o Vila de patamar, o Túlio mudou? Mas aí não é ser ídolo, aí é ser um jogador de importância. Uma coisa é um jogador importante, outra coisa é um jogador ídolo. Eu vou te dar outro exemplo. Ídolo não tem nada a ver com caráter. Vocês falaram do caráter, né? Você falou do caráter do Tim, que é acima de qualquer... a gente não precisa nem questionar isso, o tamanho do caráter do Tim, tal. O tal do Gabi ex-gol foi ídolo no Flamengo. Aí pra mim foi uma palhaçada. E o caráter daquele cara? Né? O Edmundo é um dos maiores ídolos da história do Vasco. Cadê o caráter dele? Então, assim, caráter também não tem a ver com idolatria. Cara, ídolo é aquele que a torcida vibra com ele, carrega ele nos braços, vai falar dele, vai querer tirar foto com ele, autógrafo. O futebol goiano teve muitos poucos ídolos em sua história e atualmente não tem nenhum. Tem muitos anos que não tem nenhum. Por isso que os estádios estão vazios. Porque os ídolos são aqueles que levam públicos ao estádio. Mas tudo isso que o Jean falou do que é um ídolo, o Ralf é esse ídolo. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer estar perto, todo mundo vê ele como uma referência. O Ralf, ele é essa figura. Agora, é como eu falei no meu comentário, é a questão da identificação. O torcedor do Vila, eu tenho certeza absoluta, 80% não gosta do Túlio. Não gosta do Túlio. Também acho. Teve uma grande representatividade dentro de campo, ok, beleza, mas 2008 foi um tapa na cara do torcedor. Exatamente, concordo com você. Em 2008, Matheus, ele largar o time e mexer com ser vereador, né, candidatar, perdeu aquele pênalti naquele jogo fundamental contra o Ituano, péssimo, né? Vereador aí, também, né? Aquela idolatria que a torcida do Vila tinha por ele se quebrou muito nesse momento, concordo ali contigo. Ele teve todas as chances do mundo de estar ali no hall de ídolos. Não, ele ia ser o maior do Porque Vila. se o Vila Nova sobe, ele fez quase 30 gols naquela Série B. Exatamente. Ele seria o maior jogador de todos os tempos da história do Vila. E ele foi um dos líderes naquela questão de premiação, viu? Também teve isso, que foi um negócio que acabou com o Vila, né? Nossa senhora, arrebentou com o projeto. Esse negócio de premiação, Thiago, esse trem me arrebenta. É nojento, né? Isso aí me arrebenta, porque é igual tem jogador no Goiás que eu não gosto, respeito o torcedor que gosta, respeito. Mas tem situações de bastidor que a pessoa faz, que eu como torcedor, que eu como de arquibancada, eu não concordo. Porque eu sei o quanto é difícil para o torcedor colocar o dinheiro dele lá na bilheteria. O quanto é difícil para o torcedor ele sair do trabalho dele, não dá tempo nem de tomar banho e ter que ir pro estádio para apoiar. Então, assim, eu me identifico com o torcedor, independente de qual for o time. O sofrimento é sempre o mesmo. A dificuldade para ir no estádio... Quem sofre é a torcida, sempre a mesma. Então, assim, essa denominação de ídolo, ela para mim é diferente. É o cara que honra. O Túlio Maravilha, ele tem títulos pelo Vila Nova, né? Tem um campeonato goiano. Pois é. Eu acho que uma Série C também. Não, Série C não ganhou o título não, ele só subiu. Eu prefiro um Alain Mineiro do que o Túlio Maravilha. Também prefiro. E a maioria prefere. Também prefiro. Então, e o Alain Mineiro não ganhou porcaria nenhuma, né? Ganhou uma Série C. Como campeão? Como campeão. 2020, ele tava no Vila. 2020. Então, assim, o Túlio, cara, infelizmente, ele poderia ter se tornado maior, mas hoje, na minha avaliação... Aí eu tiro até a camisa de comentarista e vou falar como torcedor. Pra mim, ele é um dos menores.